Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa é 7h38. Repita. 7h38. Olá, bom dia, eu sou Eric Drummond. Olá, eu sou Felipe Machado. Está no ar o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, pela Jovem Pan, estamos juntos em 103.5. Interaja com a gente, siga-nos no @Jovem Pan Vale do Aço, o nosso WhatsApp é o 31 40 42 1035. Seja bem-vindo, hoje é quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. Com produção e edição de Felipe Machado, você confere a partir de agora os destaques desta edição. PVA 2024 em Minas, motoristas já podem pagar. Saiba a escala de vencimentos. Escola pode recusar rematrícula de aluno inadimplente? Procon responde. E mais, promessas de ano novo. Saiba como se exercitar sem riscos à saúde. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Manhã. O ano de 2024 começou com diversas mudanças econômicas, dentre elas a retomada dos impostos federais sobre o diesel, biodiesel e gás de cozinha. Desde o dia 1º de janeiro, o combustível mais consumido do país voltou a ter tributo integral de 35 centavos por litro. Já o biodiesel teve um aumento de 15 centavos por litro. O diesel B, que é a mistura do diesel A e do biodiesel, subiu 33 centavos por litro e o botijão de 13 quilos de gás de cozinha passou a ter R$ 2,18 em imposto federal por botijão. Apesar da alta nos impostos, o governo federal tenta diminuir o impacto desse imposto sobre o biodiesel. No final de dezembro, a Petrobras reduziu o preço do diesel nas refinarias em 30 centavos por litro, justamente para compensar a alta que era prevista no início desse ano. Apesar da redução nas refinarias, não é garantia que os postos pelo país não elevem os preços do diesel a partir deste início agora de ano, com justificativa de retomada dos tributos federais. A novela dos impostos federais sobre os combustíveis ocorre desde 2019, quando então o governo de Jair Bolsonaro, do PL, autorizou a desoneração para aliviar a alta dos preços que encontrava suporte na valorização do petróleo no cenário internacional. E com o novo governo em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve a redução em um primeiro momento, mas elevou os impostos sobre gasolina e etanol no início do ano. O diesel, em setembro, chegou a ter aumento dos impostos federais. Porém, em outubro, a medida provisória que definia a retomada das tarifas perdeu a validade e as alíquotas voltaram a zero até 31 de dezembro do ano passado. E os carros híbridos e elétricos também estão mais caros agora em 2024. Basicamente, uma nova decisão governamental altera diretamente o valor final desses veículos, o que faz com que o consumidor pague a mais para levar uma unidade para casa. Não há muito tempo, o governo federal optou por isentar os consumidores das alíquotas de importação dos veículos elétricos e híbridos. O porquê? Trata-se de mais um programa de incentivo para a compra de veículos dessa categoria. Afinal, além da redução da emissão de gases poluentes que afeta a sustentabilidade, há uma série de outras vantagens. No entanto, uma grande pressão das montadoras fez com que a decisão fosse por água abaixo. Basicamente, as montadoras apontaram que essa isenção prejudica o mercado nacional. Com isso em mente, a partir de agora, haverá a volta gradual das alíquotas de importação, o que faz com que os carros elétricos e os híbridos também fiquem mais caros em 2024. As alíquotas voltarão a incidir sobre os carros híbridos e elétricos de forma gradativa. Isso quer dizer que elas serão reaplicadas gradualmente até que o total seja alcançado. Dessa forma, a partir deste mês de janeiro de 2024, a alíquota é de 12% para carros híbridos e 10% para carros totalmente elétricos. O objetivo final é fazer com que o mercado de carros híbridos e elétricos continue a avançar no Brasil, dadas as vantagens, mas ainda dando espaço para que as montadoras que atuam nacionalmente possam evoluir sem empecilhos externos, posso assim dizer, né? De uma certa forma, a grande parte dos carros elétricos no país são importados, então isso afeta totalmente a categoria, né? Diretamente. O
governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado, que é a CFMG, liberou nesta terça-feira as opções de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o conhecido IPVA de 2024, via documento de arrecadação estadual, o DAI ou PIX. A quitação pode ser feita também diretamente nos caixas eletrônicos ou no autoatendimento dos bancos credenciados, bastando informar o número do Renavan do veículo. Tanto a consulta aos valores do imposto quanto ao pagamento devem ser efetuados exclusivamente no site fazenda.mg.gov.br. E é importante você ficar aí em alerta para os golpes, viu, gente? Praticados por meio de links enviados em aplicativos de redes sociais, as mensagens de SMS também e os sites falsos. Muita gente cai nisso aí. Muitas vezes oferecendo descontos que não são concedidos pela Secretaria da Fazenda. Então fique atento. E atenção, no caso do pagamento via Pix, é necessário observar que o beneficiado da operação sempre será o Estado de Minas Gerais, que tem um CNPJ 18 715 5615 1000 ao contrário 60. E a instituição emissora do QR Code é o Banco Itaú. A escala de vencimentos da primeira parcela ou cota única começa agora, dia 15 de janeiro, para os finais de placa 1 e 2 e segue ao longo da semana, se encerrando no dia 19, também agora de janeiro, com os finais de placa 9 e 0. Quem optar pelo pagamento em cota única tem um desconto de 3%. Este ano, a expectativa de arrecadação é de 10,6 bilhões de reais. A frota tributável de 11.201.920 veículos registrados até outubro de 2023. Em comparação ao ano passado, o valor do imposto teve uma redução média de 3,37% em função principalmente da depreciação do valor dos veículos usados. Do total arrecadado com o IPVA, 40% vão para o Caixa Único do Estado, 40% são destinados aos municípios de emplacamento dos veículos e 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. E no próximo bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir: escola pode recusar a rematrícula de aluno inadimplente? E o PROCON vai responder pra gente. E mais, promessas de ano novo. Saiba como se exercitar sem riscos à saúde. Na mesa lá em casa tem mega ofertas da semana Paladar. Bife de costela presente R$18,99 o quilo. Paleta porcionada presente R$19,99 o quilo. Maçã de peito porcionada presente R$22,99 o quilo. Contra filé grill R$42,99 o quilo. Confira o horário especial da semana do ano novo. Segunda a sábado de 7h30 às 8 da noite. Domingo de 8 às 5 da tarde. qualidade e sabor, carne é Paladar. Ofertas válidas até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Prática ecológica e o importante é barato. Tudo pronto em uma hora. Lava, seca, dobra e leva para casa. Lavanderia estilo americano. Sabão é maciante, inclusos eu sei. Sujou a roupa, eu lavo na Lavô. Chegou a Lavanderia Lavô no Cidade Nobre, funcionando de segunda a segunda, de 8 da manhã às 9 da noite. Rua Tiradentes, 96, Loja 1, Cidade Nobre, em Ipatinga. Prepare-se para a maior transformação da sua vida com a Vox to You. Na Vox to You, oratória é muito mais que isso. Preparamos nossos alunos para falar bem, a qualquer hora e em qualquer lugar. É uma verdadeira academia de oratória, com mais de 150 dinâmicas, 80 técnicas e 40 aulas práticas. Fale e se expresse bem. Não importa quem, não importa onde. Vox to You, Via Iluminata Mall Horto Ipatinga. Telefone 319-9888-3034. Jornal da Manhã. Oferecimento à API. Benefícios nas áreas de lazer, turismo, bem-estar e saúde. Cuidar de pessoas, a nossa marca. Já estamos de volta, Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa, 7h47. Repita. 7h47. É um assunto, a gente continua falando aqui sobre economia, falando da alta aí dos juros também, a questão do biodiesel que aumentou também, falamos aí dos impostos do carro elétrico e do hídrico, e aliás, do híbrido, perdão. Falamos de PVA também. Pois é, o negócio só tá falando de imposto. Que não... É janeiro. Bem-vindo a janeiro. A gente continua falando de economia, né? O Banco Central esclareceu nesta terça-feira que o teto de juros para o rotativo e da fatura parcelada do cartão só entra em vigor nessa quarta-feira.
Segundo o órgão, o feriado de 1º de janeiro adiou em um dia a entrada em vigor da medida que limitou em 100% do valor total da dívida os juros e encargos das duas modalidades do cartão de crédito. O prazo da lei do desenrola, que instituiu o teto para as duas modalidades do cartão de crédito, terminaria no dia 1º de janeiro. Com o feriado, a data limite para apresentação e aprovação de uma autorregulação do setor ficou para ontem, terça-feira, dia 2. Como não houve acordo para a regulação própria, o teto entra em vigor hoje, dia 3 de janeiro. Instituído pela lei do programa Desenrola e sancionado em outubro, o teto foi regulamentado no fim de dezembro pelo Conselho Monetário Nacional. A lei havia estabelecido 90 dias para que as negociações entre o governo, o Banco Central, as instituições financeiras, o Congresso Nacional e o Banco Central chegassem a um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito. Caso contrário, valeria o modelo em vigor no Reino Unido, que estabelece juros do teto até 100% do valor total da dívida, que não poderá mais subir depois de dobrar o valor. Logo após anunciar a decisão do CMN no fim de dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que durante esse período de 90 dias, as instituições financeiras não apresentaram nenhuma proposta. E com o teto de juros do rotativo e da fatura parcelada, que não podem pagar uma fatura, por exemplo, vamos aqui citar um exemplo, de R$100, e empurrar a dívida para o rotativo, a pessoa que tiver essa dívida aí pagará juros e encargos de no máximo R$100. Ou seja, aqueles R$100 que você havia gasto no cartão de crédito, ele não pode ultrapassar os R$200, independentemente do prazo. Segundo dados mais recentes do Banco Central, em novembro, os juros do rotativo do cartão de crédito estavam, em média, em assustadores 431,6% ao ano. Isso significa que uma pessoa que entra no rotativo com R$100 e não quita o débito, deve R$531,60 após 12 meses. Então agora, em vez de esse juros aí exorbitantes de 431%, esse juro é de 100%. Então a sua dívida dobra, mas não passa desse valor. Então por isso que é importante não cair no rotativo. A gente acabou de falar daqui da lista de impostos aí desse mês de janeiro, mas quem se programou, quem pensou, quem gastou menos em dezembro, que é quase possível, consegue aí não cair no crédito rotativo. A gente teve um ano 2023 complicado, a gente sabe que muita gente usa esse tipo de crédito, o rotativo, então vamos tomar cuidado aí. Agora tomar um pouquinho mais de cuidado para a dívida crescer, mas não crescer tanto, né? Sabe o que é engraçado, que às vezes a gente fica analisando, a gente aqui como aquele brasileiro, consumidor. Base da pirâmide? Exatamente. Você vai no banco, você tem um dinheirinho sobrando, aí você vai lá e coloca na caderneta de poupança o seu dinheirinho. O dinheirinho dá lá 0,6% ao mês. Chega no final do ano, não dá nem 10%. Estou falando quando você empresta o dinheiro para o banco, está lá o dinheiro lá na caderneta de poupança. No entanto, quando você pega o dinheiro emprestado ou vai lá no cartão de crédito, chega a 431,6% ao ano. É um verdadeiro absurdo essa discrepância entre o crédito e o que você deve. Para falar o mínimo, né? O mínimo, é muito complicado mesmo. A administração municipal de Ipatinga concluiu, com sucesso na última semana de 2023, a transferência de recursos da Lei Paulo Gustavo, determinada pelo governo federal. Foram atendidos assim os prazos estabelecidos para mitigar os impactos remanescentes da pandemia de Covid-19, especificamente no segmento artístico e cultural. Foram elaborados e lançados 2 editais de chamamento público em Ipatinga com seleções de projetos para a captação de recursos que totalizam R$2.100.000. Foram 106 inscrições no edital de chamamento público de multilinguagens e 44% no de audiovisual, totalizando 150 propostas. Quem comenta sobre os projetos aprovados e os recursos é o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlão Oliveira. Olha, a Lei Paulo Gustavo em Ipatinga, ela mostra mais uma vez a força de vontade, o desprendimento e o envolvimento de todo o departamento de cultura da nossa cidade. São pessoas efetivos, comissionados, que se doaram muito desde o mês de março para que pudéssemos, nesse momento, ser uma das poucas cidades do Brasil que já fez em 100% na totalidade o pagamento dos recursos da Lei Paulo Gustavo para artistas, fazedores de cultura, fazedores de arte, produtores desse recurso para que possam desenvolver a arte e a cultura que tão bem movem
a cadeia produtiva do país e também de Ipatinga. Esses recursos já estão em conta, foram todos efetuados até o dia de hoje. Mas muito trabalho teve que ser realizado, porque as partes técnicas de recursos transferidos, principalmente de uma lei como a Paulo Gustavo, que nasceu com muita controvérsia técnica, com muita dificuldade na sua implementação. Esse tipo de recurso não é simples e às vezes as pessoas não entendem na ponta de linha da dificuldade burocrática que é tocar a execução até o seu pagamento, a sua finalização e a prestação de contas. Então, a gente vê uma execução de sucesso da Paulo Gustavo em Ipatinga. E não será diferente com a próxima lei federal de transferência de recursos para a classe artística, que é a Aldir Blanc, que já está aí na porta para também ser executada em nosso município. Essa execução não acaba, não é? Nós fizemos o pagamento a todos os proponentes, praticamente 60 pessoas que produzem arte, espaços que produzem arte em Ipatinga foram contemplados. Os 60 receberam e agora vão executar os seus projetos. E nós esperamos e acreditamos muito na nossa classe artística de que teremos produtos maravilhosos do ponto de vista artístico e cultural a serem apresentados para toda a nossa cidade de Ipatinga de forma gratuita. Nós também fizemos aquilo que preconizou o prefeito Gustavo Nunes desde o início das discussões acerca da execução da Paulo Gustavo, que era fazer o produto também chegar na ponta, principalmente de pessoas que notadamente fazem arte em Ipatinga há muitos anos e que nunca tinham recebido um recurso público proveniente da cultura. E desta vez, pessoas como Natal do Vale, como a Jaque Artesã, como o Platinado, que está aí nos semáforos todos os dias apresentando a sua arte, a sua expressão de cultura, pessoas que pela primeira vez estão sendo contempladas, são pessoas que precisam do recurso, pessoas muito humildes e que fazem parte da nossa cultura popular. Então, a Paulo Gustavo, na nossa opinião e na opinião de grande parte da cidade de Ipatinga, está sendo executada com maestria e vai continuar sendo assim até a prestação de contas da lei. Nós estamos no período de efetivação das matrículas escolares e muitos pais e responsáveis financeiros ficam em dúvida quanto à legalidade de certas exigências, poderíamos assim dizer, que constam no contrato. A Lei Federal número 9.870 de 99, que regula a cobrança pela prestação de serviços educacionais por instituições privadas, determina que uma escola só pode se recusar a matricular um aluno inadimplente se o débito for referente a ela própria. Por essa razão, para a matrícula de novos alunos, é ilegal a exigência de documentos que comprovem a quitação de débitos com a instituição de ensino anterior, assim como a exigência de fiador. O coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, explica que as escolas não podem ainda rejeitar a matrícula de novos alunos com base em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Sim, é a Lei Federal 9.870 de 1999 e essa lei regula a cobrança pela prestação de serviços educacionais por instituições privadas. Por isso, é importante o consumidor conhecer a legislação vigente para poder identificar e rejeitar eventuais cláusulas abusivas, que infelizmente algumas instituições de ensino ainda tentam impor aos pais ou responsáveis financeiros nesses contratos. A legislação federal garante ao estabelecimento de ensino que ele não renove a matrícula do aluno inadimplente. Contudo, pela visão dos órgãos de defesa do consumidor, essa inadimplência tem que ser com a própria escola. Dessa forma, na matrícula de novos alunos, é ilegal exigir documentos que comprovem a quitação de débitos com a escola anterior, por exemplo, assim como a exigência de fiador. Cabe ressaltar que o contrato assinado entre as partes é suficiente para que, em caso de eventuais débitos, as escolas façam a cobrança via administrativa ou via judicial. As escolas também não podem rejeitar a matrícula de novos alunos com base em consultas aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Essas entidades foram criadas para proteger o sistema financeiro bancário e educação não é considerado um serviço de crédito e não faz parte desse tipo de mercado financeiro. A orientação nesses casos é de que os pais ou responsáveis denunciem as instituições de ensino que tentarem impor essas condições para a assinatura do contrato de
prestação de serviços educacionais. Lembrando que as instituições de ensino são proibidas de desligar um aluno em situação de inadimplência antes do final do período letivo. Também não podem impedir de assistir aulas, realizar as provas ou reter qualquer tipo de documento necessário para que ele se matricule em uma outra escola. Normalmente, o valor da anuidade é dividido em 12 parcelas, então não há dúvida de que esse pagamento da matrícula é referente ao primeiro mês do ano, que é janeiro. Ele tem que ser descontado da anuidade do contrato. Ou seja, se o aluno pagou a matrícula, a próxima mensalidade só poderá ser cobrada referente ao segundo mês do ano, que no caso é em fevereiro. Não pode haver a cobrança de uma matrícula e depois mais 12 meses de parcela de anuidade. Isso é abusivo. A matrícula já faz parte do valor total do contrato. Bem, caso os pais não concordem com o reajuste sobre a mensalidade proposto pela escola para o ano letivo, eles estão amparados pela Lei 9.870 para terem amplo acesso à planilha de custos da escola, a fim de verificar se o aumento sugerido se justifica. Em caso de discordância, eles podem questionar, negociar e, caso necessário, avaliar a possibilidade de mudar os filhos para uma outra escola. Nós lembramos que o aumento no valor de serviços sem justificativa é prática abusiva condenada pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, primeiramente é muito importante lembrar que o contrato tem que ser por escrito e os pais têm que estar atentos à cláusula de desistência ou cancelamento da matrícula, porque normalmente a escola cobra uma multa nesse sentido. Então é importante analisar se essa multa é abusiva ou não. Nós temos em Minas Gerais a Lei 22.915 de 2018, que determina que em caso de desistência da matrícula nas instituições de ensino superior, ou seja, as faculdades, o aluno tem direito à devolução de 95% do valor que já tiver sido pago, desde que a comunicação da desistência seja feita antes do início das aulas. Essa lei, que não se aplica aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, prevê que a devolução deve ser efetuada em até 10 dias contados da data da solicitação do reembolso. Com relação a esse ensino fundamental e médio, os pais, detectando uma cláusula de rescisão abusiva com uma multa alta, devem fazer essa denúncia ao PROCON de seu município ou ao Ministério Público. 24 cidades de Minas Gerais estão em situação de emergência por causa das chuvas. Segundo a Defesa Civil do Estado, desde o início do período chuvoso, que foi em outubro do ano passado, 5 pessoas já morreram. Vendaval, enxurrada e chuvas intensas são as causas para a decretação da emergência, conforme consta no boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual. Conforme o balanço, o mês de dezembro foi o de maior impacto por causa das chuvas nas cidades mineiras. Já são 5 mortes por causa das chuvas, além de 70 desabrigados e 667 pessoas estão desalojadas. Sobre essas mortes, 3 delas foram registradas em Paracatu, no noroeste de Minas, no dia 23 de dezembro. Uma mulher de 32 anos e os 2 filhos dela, de 2 e 11 anos, estavam em um carro que foi arrastado pela enxurrada. As outras 2 mortes ocorreram em Pedralva e Cássia, ambas no sul de Minas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, nos primeiros dias de 2024, há previsão de chuva com volume significativo, especialmente no norte, noroeste e no centro do estado. E a gente continua falando sobre o tempo agora. A previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 3 de janeiro, aqui na região do Vale do Aço, é um dia com tempo chuvoso durante o dia e a noite também. Em Entre Folhas, a previsão também é de tempo chuvoso durante todo o dia e a noite. Temperatura máxima de 24 graus e mínima de 21 graus. Em Ipaba, a previsão para hoje é um tempo chuvoso também durante o dia e a noite. E a temperatura máxima não pode passar aí dos 26 graus e a mínima deve atingir os 22 graus. Para saber mais sobre a temperatura da sua cidade e de outras regiões do país, acesse climatempo.com.br. E a seguir, no último bloco do Jornal da Manhã de São Vale do Aço, você vai ouvir promessas de ano novo, saiba como se exercitar sem riscos à saúde. Auto House, a sua concessionária Volkswagen no Vale do Aço. E a hora certa. 82 na Pan.
Atenção para esta oportunidade de emprego. A Auto House, sua concessionária Volkswagen para todo o Vale do Aço, está contratando consultores para integrarem a sua equipe de vendas. Aproveite esta excelente oportunidade e comece 2024 fazendo parte da equipe campeã de vendas Auto House. Os interessados deverão entregar o currículo na concessionária, a Rua Cláudio Moura 777, no Novo Cruzeiro, em Ipatinga. Sabe o que é, doutor? É que eu não consigo sair do shopping Vale do Aço. Sabe como? Na hora do almoço eu vou pra lá. À noite é lá que eu vou jantar. Nos finais de semana eu pego a família e vou pra lá. Me diga, doutor, eu sou normal? Claro, meu filho, normalíssimo. Falando nisso, olha aquela camisa ali na vitrine. Bonita, né? Se você adora o Shopping Vale do Aço, bem-vindo ao clube. Você é igual a todo mundo. Shopping Vale do Aço. Celebre os bons momentos todo dia. Bacamarte, o melhor, mais moderno e mais seguro clube de tiro e de caça do interior de Minas. Vem aprender a atirar no Clube Bacamarte. O registro de atirador voltou. Aqui você tem o melhor, mais eficiente e mais barato serviço de despachante para cuidar do seu CR, registro de armas e guias de treinamento. Campeonato interno, estadual e nacional é no Bacamarte. Avenida José Júlio da Costa, 1500, Iguaçu, Ipatinga. Fone 3367-2729. Jornal da Manhã. Oferecimento à API. Benefícios nas áreas de lazer, turismo, bem-estar e saúde. Cuidar de pessoas, a nossa marca. Já estamos de volta, Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa, 8h04. Repita. 8h04. Bora falar sobre saúde, emagrecer, começar a se exercitar e entrar na academia. Estão entre os primeiros itens da lista de quem quer começar o ano com pé direito. É ou não é verdade? No entanto, gente, para se exercitar nos dias quentes de verão, é importante adotar alguns cuidados que somam para a realização da prática de maneira prazerosa e sem oferecer riscos à saúde. A Fundação São Francisco Xavier convidou o médico da atenção primária, Lucas Aires, para orientar sobre a importância da execução segura dos exercícios e manter a saúde equilibrada durante esse período aí de início de ano, de verão. Para o médico, entender a importância dos cuidados com a saúde no verão pode fazer toda a diferença na hora de se exercitar. Então, quando a gente pensa nos riscos que a prática de exercício físico pode trazer durante o verão, a gente tem que pensar no aumento das temperaturas, no calor extremo e na alta radiação solar do período, que pode levar a um risco maior de hipertermia, desidratação, queimaduras solares. E no verão, as pessoas acabam muito por fazer atividade física, exercício físico em piscinas, mares e outros corpos d'água, que também eleva o risco de afogamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado também na hora de nadar, principalmente com crianças e idosos. Os principais cuidados, quando a gente pensa, a gente se relaciona muito com os riscos. Então, a gente, iniciando uma atividade física, a gente tem que fazer ela de forma mais lenta, progressiva, com aumento de carga e intensidade gradativos. E a gente tem que iniciar a atividade física, mas em casos de dores, em casos de desconforto, a gente tem que procurar assistência de um profissional de saúde, uma unidade básica, do seu médico de confiança, para a gente ajustar e fazer tudo com muita segurança. Quando a gente pensa em forma segura de fazer atividade física, a gente pensa principalmente em atividade física ao ar livre, então a gente tem que usar formas de proteção, como boné, camisa de manga longa, protetor solar, escolher horários em que o sol não está a pico, então antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, usar também áreas conhecidas para fazer atividade física, principalmente quando atividades aquáticas, né? Evitar banhos em locais que você não conhece, a profundidade, se tem correnteza, associar isso a uma hidratação correta para a gente beber muita água antes, durante e após a prática de atividade física. A gente deve se exercitar diariamente, tanto no verão quanto no inverno. E o verão ele traz algumas peculiaridades que a gente tem que cuidar. Então é importantíssimo que a gente busque aproveitar das vantagens do verão. Então a maior incidência solar estimula a atividade física, estimula a produção de vitamina D, que contribui para a nossa saúde. Os dias mais quentes também aumentam nosso ânimo, nossa propensão a realizar atividade. Isso é muito bom. O verão, com certeza, é um aliado. Algumas dicas, quando a gente pensa em exercício físico, tanto ao ar livre quanto na academia, você tem que ter uma meta progressiva,
que não te leve a desistir, um passo a passo, a cada dia realizar uma atividade física de maneira melhor, mais exata, aumentando carga, frequência, intensidade lentamente, para você sentir evolução na atividade física. Isso é muito importante, dá uma sensação de recompensa, e algo também que a gente não pode não relacionar é a qualidade do sono e da alimentação. Isso é importantíssimo para energia, regeneração adequada pós esforços. Então, tudo isso é muito interligado na qualidade do exercício que você faz. E assim, com essa última matéria, nós terminamos aqui o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Aproveite para fazer contato com a gente via WhatsApp. O nosso número é o 31 40 42 1035. Nós estaremos de volta nesta quarta-feira, a partir das 7h30, com o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, a notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã se despede. Uma boa quarta-feira para você e até amanhã. Excelente quarta-feira e até amanhã.